Estamos aqui outra vez. Boa noite. O Sem Tabus está começando agora e eu quero você junto com a gente. Vamos continuar o que estávamos conversando na semana passada. Se você perdeu o programa da semana passada, então tá. Vou te dizer onde ele está. No nosso canal no YouTube, na nossa página, no Facebook. Nós temos interesse que o conteúdo chegue até você. Se inscreva, passa a ser um dos nossos seguidores. Fica com a gente, nos segue nas redes sociais. Queremos ouvir você, falar com você. Queremos entregar para você bom conteúdo a cada semana. E hoje, tendo você aqui com a gente na nossa conversa, também trouxemos de volta o profissional que na semana passada falava para a gente a respeito do que a ciência lança de luz sobre a homossexualidade. Foi muito boa a conversa, mas só foi o começo da boa conversa e nós vamos continuar hoje. Ele é médico, ele é pesquisador, doutor em neurociências, é professor universitário, pesquisador e vem hoje com a gente dar continuidade ao tema da semana passada sobre ciência e homossexualidade. Bem-vindo, doutor Christian Ximenes. Oi, tudo Davi. bom? Tudo bem, muito feliz de estar aqui. Que ótimo, também fico feliz com sua presença aqui, nos dá uma segurança de alguém que estuda, que de fato se debruça sobre as pesquisas e que é um pesquisador de fato, nos ajudando a pensar um pouco mais profundamente a respeito de um tema que é tão complexo, tão comentado, está presente na mídia, nas casas, na vida das pessoas e muitas vezes nós não sabemos como lidar e uma pergunta que se faz a respeito da homossexualidade é uma pergunta que não tem respostas simples ou nem completas. Por que alguém é homossexual? Por quê? O que acontece? O que tem de diferente? Mas no programa anterior, eu lembro bem que a sua fala inicial dava conta de que nós precisamos ser humildes diante do que nós temos de informação. Eu acho que isso se aplica a respeito de tudo. Precisamos ter humildade, principalmente no que diz respeito à experiência humana, que não dá para ser 2 e 2, 4, né? Ok, então, sejamos humildes e não vamos dizer que existam respostas absolutas. Muito bem, mas hoje trago a seguinte questão. O que então se sabe? O que existe de ciência que possa me fazer olhar para a homossexualidade com um mínimo de segurança da ciência a respeito do que é esse fenômeno? Bem, para começar a gente tem que entender que o que faz o ser humano nascer do sexo masculino da forma como a maioria das pessoas nasce e o que faz o ser humano nascer do sexo feminino, isto é, ser chamado hoje de heterossexual e o que pode causar essa variação. Vamos lá. Primeira coisa, a primeira definição do sexo da gente nasce quando se forma um zigoto, na fecundação do óvulo com o espermatozoide. Se ali for um espermatozoide Y e um óvulo X, vai ser um homem. Se for X e X, vai ser uma mulher. Ponto final. Tá? Do ponto de vista da formação inicial é esse. Se todo o resto caminhar conforme essa assinatura, a gente vai ter no final nascer um bebezinho do sexo masculino e ele vai se desenvolver e vai se transformar num homem heterossexual. Mas existem algumas fases nesse desenvolvimento que são fases mais cruciais para que isso aconteça. A primeira fase, que é na primeira metade da formação do embrião, do feto, é quando se forma a genitália, os órgãos sexuais masculinos e femininos. Para se formar um órgão sexual masculino, precisa que haja ação do hormônio masculino. Se não houver ação do hormônio masculino, naturalmente vai se formar o hormônio feminino, o órgão sexual feminino. Já na segunda metade é que existe a influência do hormônio não mais tanto no órgão sexual, mas no cérebro. E essa ação no cérebro faz com que essa criança, quando nasça com uma identidade masculina. O
que eu estou chamando de identidade masculina? Existe, sim, uma diferença objetiva, não é subjetiva, é objetiva entre o sexo, entre o cérebro masculino e o cérebro feminino. Como eu falei, é objetivo. E o que é que eu chamo de objetivo? É quantificável. Você analisa certas densidades de neurônios, certas densidades de conexões, de sinapses, o grau de complexidade de certos circuitos. Em homens tem em algumas áreas, em alguns circuitos. Em mulheres, isso é em outras áreas, em outros circuitos. Então, tem áreas cerebrais no homem que são completamente diferentes, são bem diferentes de áreas cerebrais, das mesmas áreas cerebrais numa mulher. A atividade cerebral, ela Sim. se dá de maneiras diferentes, com mais intensidade, menos intensidade, nessa ou naquela área. Isso até é quantificável. Eles olham no microscópio a área do cérebro e eles percebem que lá tem mais neurônio, por exemplo, em alguma área no homem do que em mulher e em outras áreas na mulher do que no homem. É verdade que a área da linguagem da mulher é mais intensa? Tinha que ser. Tinha que ser. Fato comprovado, né? Isso aí é, né? A observação foi lá, a gente observa um fato na natureza, depois a gente vai ver, né? E aí foi comprovado, assim exatamente. E mais na frente você vai ter a ação do hormônio masculino, mas já na adolescência, mas aí não só do hormônio masculino, mas do hormônio feminino também, que vai ser naquela hora onde começa a desenvolver o que a gente chama de caracteres sexuais secundários. A menina começa a crescer a mama, os pelos, o homem começa a crescer pelos pubianos também no corpo e tudo mais. Então, essa é uma outra fase, já é de um amadurecimento. Então, a gente tem pontos que são muito importantes, e isso eu só estou falando do ponto de vista hormonal. Ok. Tá? Falei no começo sobre a parte genética do XY, mas agora eu falei de 3 pontos hormonais. Quando eu mexo em alguma dessas que eu estou falando, dessas partes que eu estou falando, eu posso ter uma disfunção, um desencontro entre o que havia de programado, o que deveria ser, digamos assim, e o que acabou acontecendo. Primeiro exemplo no XY, né? Existem algumas alterações que não são hormonais, mas são genéticas e que podem fazer com que exista uma dificuldade de identificação do gênero. Existem algumas doenças que caracterizam isso. Nesses casos, eles são bem reconhecidos como doenças mesmo. Tá? Mas o que pode acontecer? Vamos supor que, num começo, um determinado embrião, um feto, a primeira fase acontece tudo em ordem. Existe uma ação do hormônio masculino e aí o feto desenvolve todo o corpo como um corpo masculino. E por algum motivo, na segunda fase, não existe a quantidade de hormônio que deveria existir para desenvolver aquele cérebro como um cérebro masculino. Eu posso ter tão pouco hormônio masculino que aquele cérebro se desenvolve como um cérebro feminino, ou eu posso ter uma quantidade um pouco menor e esse cérebro ele pode ter um misto das duas coisas, como, por exemplo, de repente, até não se ver num corpo diferente, mas sentir atração pelo mesmo sexo apenas. Tem um desconforto, né? Um desconforto. Em relação ao sexo oposto. Exatamente. Então, a gente mexendo só em 2 detalhes que eu falei aqui, já podem trazer problemas. E essa alteração hormonal, várias coisas podem levar a isso. Pode ser algum problema que a gente chama de endógeno, isto é, de dentro do próprio corpo, seja da mãe, ou seja, do próprio embrião, feto, tanto na sua produção de hormônios ou na produção de hormônios da mãe, como pode ser alguma coisa de fora. Uma medicação, por exemplo, que a mãe está tomando, ou alguma substância química que ela está ingerindo, que o corpo dela está entrando em contato e que pode alterar essa dinâmica hormonal. Existe um termo, que existem vários artigos publicados e grupos de cientistas pesquisando isso, chama disruptores hormonais ou disruptores endócrinos. O que é isso? Disruptor já está falando, né? É uma disrupção, é uma coisa que causa um problema.
Hormonais por quê? Porque nós estamos cercados hoje em dia de tanta coisa artificial, de tantos produtos químicos, e que muitas vezes a gente entra em contato e a gente não sabe o efeito deles em nós. E esses produtos químicos, alguns deles já foram identificados que alteram a nossa dinâmica hormonal, do nosso corpo. Se de repente eu estou entrando em contato com alguma dessas substâncias, ela pode de repente estar afetando uma mulher, por exemplo, na época da gestação, pode afetar o imprinting, a impressão do hormônio naquele cérebro e causar uma disfunção. Então, isso não é um eu acho, não é uma ideia, isso é respondendo aquela pergunta que eu fiz inicialmente. Nós precisamos ser humildes e saber que não se sabe tudo, nem mesmo a ciência, porque quem mais poderia dizer que sabe tanto, além da ciência, se é quem estuda, verifica e repete ao longo da história, errando, acertando, mas é a ciência. Muito bem. Se esta ciência não sabe dizer tudo sobre a homossexualidade, a pergunta que eu fiz foi, tendo em vista a sua sugestão como cientista no programa passado, a respeito da necessidade de sermos humildes e reconhecermos isso. E humildes como cientistas, né? Então, a pergunta que fiz foi, ok, mas o que existe sobre e o que pode ser alguma espécie de explicação para que alguém diga, e quem sou eu para dizer para ela ou dizer, você não é verdade, não é possível que você seja homem em suas características ou mulher em suas características, mas me diga que pensa de outro jeito, sente de outro jeito, age de outro jeito, e eu vou dizer, não, isso é mentira. Não, isso é mentira. Eu preciso perguntar para a ciência o que existe de verdade que possa explicar essa egodistonia. Meu ego distônico, o que pode ser? Então, ouvimos essa explicação que tem a ver lá com a fase gestacional intrauterina e que, ouvindo falar, faz-me pensar assim, é muito provável que nós estejamos muito afetados por todo o sistema em que estamos inseridos, no que diz respeito às influências que nós recebemos. E não é possível que nós estejamos hoje com a mesma espécie de saúde física, mental, espiritual, estando cercado de tão novos elementos e muitos deles tão negativos. Enfim, por aí vamos. Tem perguntas, tem questionamentos? Manda aqui pra gente, tá? Deixa na nossa página. Não é que agora nós vamos responder a tua pergunta, não é que agora nós estamos recebendo a tua resposta de imediato. Esse programa não está ao vivo, mas nós queremos considerar você. Nós estamos aprendendo juntos, estamos querendo saber juntos, nós não temos as respostas, estamos só fazendo perguntas. E quando temos algumas respostas, essas respostas estarão baseadas no que essa ciência me diz com o mínimo de comprovação. Agora, eu preciso dar crédito à ciência mais do que ideias que não têm comprovação alguma, senão apenas o sentimento do indivíduo. Tá bom, doutor? E uma coisa que me chama a atenção é o seguinte, mesmo a gente sabendo que, por exemplo, alterações hormonais que não deveriam acontecer e que agem sobre esse feto, esse embrião, uma influência externa. Eu vou dar um exemplo aqui. Dependendo de um determinado tratamento que uma gestante vá fazer para uma determinada condição sua, já está comprovado que esse tratamento aumenta a chance do seu filho ou de sua filha ser homossexual no futuro. Isso já tem essa relação, pesquisas mostrando essa relação. Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte, para mim, me parece um pouco intransigente a gente dizer que várias alterações podem levar alguém a se tornar no futuro um homossexual e dizer que o homossexualismo é normal. Se são alterações que levam a isso. Se não é o fisiológico que levou a isso, como é que eu vou dizer que o normal é o homossexualismo ou homossexualidade? Não parece meio intransigente? Verdade. Se são alterações que fizeram. Eu estou fazendo uma afirmação
que desconsidera tudo que construiu e esse resultado de agora. E eu tenho que considerar que, por exemplo, o discurso atual da comunidade de gays, lésbicas, transexuais, enfim, o discurso atual é que eles encampam essas pesquisas e falam, não, ó, tá vendo? Ó, não é uma escolha nossa, nós nascemos assim. Vamos por partes. Existem esses fatores que eu citei? Sim, existem. O quanto isso é determinante, até em que ponto isso é determinante, a gente não sabe. Aí entra a parte da humildade. A gente não sabe o quanto isso é determinante. A gente sabe que é influência, é uma grande influência. O quanto isso é determinante, a gente não sabe. Mas esse mesmo público, essa mesma população que fala assim, olha, tá vendo, é isso que faz a gente ser como é, não assume que é uma alteração. Diz que é normal. Peraí, mas você não surgiu justamente por uma disfunção? Essa sua característica não surgiu de uma disfunção e você está entendendo a incoerência? Mas não é só isso. Existem outras coisas. A gente tem as influências pós-parto, né? Depois do nascimento. As influências, por exemplo, a gente sabe de pessoas que, pela circunstância, por coisas que aconteceram na sua vida, desenvolveram um determinado comportamento homossexual. Então, não é só isso que a gente está falando. Existe uma outra gama de coisas que talvez não. É muito mais complexa até, eu acho que essa parte orgânica, puramente orgânica, que influencia isso, né? Então, a gente está falando de coisas que a gente tem que pensar com bastante cuidado. Estamos aqui no Sem Tabus hoje conversando com o médico e cientista pesquisador, doutor em neurociência, doutor Christian Ximenes. E você, aqui com a gente, é também muito bem-vindo para a nossa conversa, porque está muito interessante. E aí, o que a ciência diz mesmo sobre homossexualidade? No outro programa nós dizíamos que muitas vezes nós utilizamos a ciência para compor as nossas ideias e dizemos assim, pesquisas dizem, os cientistas afirmam, mas a ciência diz mesmo, as pesquisas realmente estão comprovando nossas ideias? No outro ponto é o seguinte, mas alguma coisa deve existir. E então nós estamos fazendo uma pergunta honesta e não estamos procurando ou sendo tendenciosos, estamos procurando ser o mais possível honestos e perguntando o que a ciência diz sobre homossexualidade. E no bloco anterior, o Dr. Christian dizia a respeito da vida intrauterina, quando algo pode acontecer nas fases dessa formação que possa desencadear alguma disfunção que vai reverberar na orientação ou na condição dessa sexualidade, na direção que ela vai tomar. E vamos continuando fazendo outras perguntas e, claro, você pode fazer também perguntas porque nós queremos aprender juntos, mas com honestidade, sem subterfúgios de mas eu acho que ou se sentindo ofendido. Não vamos nos sentir ofendidos quando nós estamos querendo saber além do que nós temos lido em revistas de banca, em programas de televisão, que nem tem como proposta conhecer os dois lados. Muitos de nós estamos o tempo todo defendendo uma ideia, uma ideologia, uma vontade, um eu acho. Então, estou procurando ser uma entrevistadora aqui com um profissional da ciência e fazendo perguntas que esclareçam e vejam. Não estou sendo tendenciosa quando eu pergunto, doutor, me diga. A equipe toda está aqui e somos apenas quem está perguntando, não estamos combinando as respostas. Ele é um profissional que não vai pôr o seu nome, o seu DR em questão, se eu fizer a ele uma pergunta e ele não for honesto em dizer, Darleide, a ciência diz isto e não diz aquilo. Então, não se ofenda, não questione numa direção contrária que não seja para saber de verdade.
para saber de verdade. Vamos nos unir em querer saber a verdade. Chega de ideias, ideólogos e ideologias, tá bom? Fique aqui com a gente. Vamos lá, doutor. Há situações na vida, então, da vida humana, em que algum fator interno ou externo possa mexer, trocar os meus botões na área da sexualidade. O que mais? Darleide, a gente está mexendo, assim, a gente está falando de uma coisa bem complexa Muito. mesmo. Eu dei um exemplo de um hormônio numa determinada fase. A gente tem uma gama de hormônios enorme trabalhando em nós, no nosso corpo, no nosso cérebro. Esses hormônios, para eles terem uma atividade, eu preciso de receptores em determinadas células. E tudo isso é uma coisa muito complexa e mexe com a programação genética nossa. Agora, se sabe que até mesmo a nossa programação genética, ela é capaz de ser alterada pelo ambiente, pelo que acontece fora de nós. Existe uma área chamada epigenética que mostra que, vou dar um exemplo aqui, estresse, uma mãe com estresse, esse estresse na mãe pode alterar o cérebro, o funcionamento cerebral do seu bebê. E alterando a genética desse bebê, até o bebê desse bebê, isto é, o neto dessa mãe, pode ser afetado. E eu estou falando de um estresse, de um ambiente estressante grande. E eu falei agora na barriga. Eu vou dar uma outra situação, um exemplo fora da barriga agora. Pesquisas mostram, e a minha esposa ela é pediatra, e a gente viu essa pesquisa até em tempos diferentes, eu e ela, e a gente depois, numa conversa, ela lembrou da pesquisa e eu lembrei que eu já tinha lido e a gente comentou a respeito, que é o seguinte: se você pegar crianças e expor as crianças a conteúdo erótico precocemente, crianças que normalmente são expostas a isso, seja pela mídia, enfim, eles mostraram que só pelo fato dessas crianças verem cenas, e eu não estou falando de expor, eu não estou falando de pedofilia, de pegar, acariciar a criança, não, é só elas verem. Só o fato dessas crianças terem visto certos conteúdos erotizantes, erotizáveis, enfim, elas começaram a amadurecer, liberar uma quantidade de hormônio que deveria ser liberado mais à frente e desenvolver os caracteres sexuais secundários mais para frente. Isso foi antecipado, ela começa a liberar hormônios antes do tempo. Antes do tempo. Isso me faz lembrar uma certa polêmica de colocarem crianças num determinado museu, diante de certas cenas eróticas e tudo mais. Cientificamente falando, e eu estou falando de ciência, eu falei até de hormônio, eu falei, pronto, de estudo, pronto. Cientificamente falando, isso é uma aberração. Isso é uma aberração. Essas pessoas que fizeram isso, não, absolutamente. Na hora que elas falam assim, não, mas é porque a gente precisa colocar a criança em contato com alguma coisa, elas estão falando aquilo da cabeça delas, elas não têm a menor ideia do que elas estão falando do ponto de vista fisiológico. Me lembrei até de um texto da Bíblia que pensaram que eram sábios e eram, na verdade, loucos. Pronto, se encaixa muito bem para esse tipo de gente. Doutor, então assim, expor uma criança a uma cena, o outro ainda na vida uterina, a mãe sofre um estresse, ele ressente, seu filho ainda na geração que virá, colherá os frutos disto aqui. Então, isso me diz algo extremamente sério. Então, pode haver alterações em mim que não tem nada a ver com o que eu escolhi, com o que eu quis, com o que veio, só que me impactou. Ponto. Isso é muito sério. Então, do ponto de vista humano, complexo como nós somos, né, dentro dessa humanidade, eu acredito que outra vez é necessário que a gente entenda que lidar com o ser humano é mais do que lidar com o eu acho, não acho, porque é bom para mim e todo mundo tem que achar que é bom porque eu acho. Então, por favor, olhe a complexidade disto.
cuidado com isto. Vamos lá, mais perguntas. Como então eu lido com essas questões? Eu já começo a desejar, a querer saber agora que, conhecendo um pouco mais e sabendo que não é tão simples, não é só o fato de um homem decidir sou homossexual, mas pode ter, sim, muita coisa verdadeira que o faz sentir-se como está sentindo, etc, etc. E agora que eu sei disso, que eu entendo isso, que veredas eu tomo? Isso eu estou perguntando sem nem ter te dado a oportunidade de me dizer se tem mais que você possa dizer que a ciência diz a respeito de homossexualidade. Talvez eu esteja antecipando já aqui minha curiosidade de saber e depois que soubermos, o que nós vamos fazer com isso? Mas nem sei. Não. Na verdade, assim, tem muita coisa, mas aí Tem seria muita mais... coisa? Tem, mas aí seria um detalhe mais técnico, Tá. assim, e tal. Mas eu acho que a essência, a ideia essencial, você pegou bem. São coisas que, na maioria das vezes, a gente não tem escolha e que podem afetar uma mãe, podem afetar uma criança. A criança não escolhe o que colocam na frente dela. A mãe, às vezes, ela não tem como escolher se passa por uma determinada situação ou não. Eventualmente, uma ou outra coisa a gente pode até escolher. Estilo de vida, isso a gente pode até tocar nesse assunto daqui a pouco, mas o fato é que existem muitas coisas, mas pelo que a gente sabe, eu acho que o mais importante de tudo é a gente saber que a gente não sabe. Depois de tudo que a gente estuda, a gente precisa ser humilde e olhar para alguém que tem uma inclinação homossexual, uma orientação homossexual e saber que eu não sei o que essa pessoa passa. Eu não sei o que está acontecendo dentro dela. Eu não conheço, eu não tenho como julgar o seu sofrimento. Eu não tenho como saber o que ela sente. Se é difícil e complexo a heterossexualidade, cada um de nós vive a própria sexualidade de uma forma diferente. Se é tão complexo, o heterossexual, que é o mais próximo, é o mais próximo do que Deus planejou para nós, imagina quanto mais complexo é a homossexualidade, mais complexa é. E quem sou eu para olhar para um indivíduo que tem uma determinada orientação, uma determinada inclinação e classificar e dimensionar o que se passa com ele? Eu não tenho esse direito. Eu não posso fazer isso. Não tem como. E eu preciso, aí sim, usar como eu falei, o que eu posso fazer então? O que eu, como um cristão, o que eu posso fazer? Eu tenho que fazer o que essa pessoa precisa que seja feito. Eu preciso fazer um bem a ela. Eu preciso dar o que ela mais precisa. Ela precisa, lembra que eu falei que os homossexuais, quando eles assumem, eles melhoram muito? Por quê? Não porque eles praticam, eles consumam o ato. Não é porque eles são acolhidos, eles encontram um acolhimento, eles encontram pessoas com quem eles podem conversar, o seu nível de estresse despenca. Eu não posso olhar de um lado e ver dois extremos e achar que eu só tenho essas duas escolhas. Isto é, ou eu vou considerar que é normal, que é certo, que é bom a homossexualidade, e no outro extremo continuar agindo da forma como a gente vem agindo do ponto de vista de preconceito e tudo mais, que leva a cerca de 40% dos homossexuais tentarem o suicídio. Não é possível que só tenha essas duas alternativas. Eu não posso concordar com isso. Então, diante desse quadro tão complexo e que eu não posso ignorar que esse quadro complexo afeta um ser humano que precisa de outro ser humano. Nós não somos ilhas. Ele precisa de um outro ser humano, ele precisa de mim. Precisa de mim. Então, doutor, me parece que todos nós estamos equivocados. Em algum momento, em algum ponto dessa história, todos nós estamos equivocados. No que diz respeito
a quem é homossexual ou a quem milita no discurso da homossexualidade, favorável plenamente a ela, está sendo equivocado quando desconsidera que a ciência diz, ou o pouco de luz que a ciência traz, vai, de alguma forma, com um certo nível de clareza. Eu não estou querendo ser contundente com palavras toda, ou com muita clareza, ou com absoluta clareza, mas dizendo que também há um equívoco quando se nega que tem alguma coisa fora da ordem, lembrando daquele seu conteúdo do programa anterior sobre incoerência, que não é, do ponto de vista científico, avaliado com nenhuma espécie de coerência que exista um homem com ideia de masculino, com ideia de feminino e dizer que isso é normal. Estou certa? Isso. É preciso considerar que há uma incoerência e que, quando há incoerência, alguma disfunção, seja de ordem emocional, de ordem psíquica, de ordem espiritual, de alguma ordem, há um desconforto aí. Então, quando eu digo de equívoco neste grupo, é que este grupo vai negar que exista alguma coisa fora de ordem para fazer vestir a ideia da normalidade. Isso é um equívoco do ponto de vista científico? Sim. Errei no meu entendimento? É isso mesmo. Então tá. Do ponto de vista do outro grupo, que é hétero, que olha para aquele lá, também está equivocado quando diz, por exemplo, é só comportamento, ou é só hormonal, ou é só religioso, ou é só do mal, está tudo errado, é imoral, ilegal e por aí vai. Então, esses equívocos se complementam e se igualam nos seus equívocos, porque um vai entrar numa militância contrária ao outro, né? Então, eu espero que nós consigamos, nem sei se eu espero, porque assim o discurso tem sido tão inflamado, tão partidário, que parece que a gente não pode sentar para aprender de verdade. E a aprender que tem um ser humano, ou tem seres humanos envolvidos nisso, e que ambos dos grupos, né, aqui nestes grupos, perdem. Então, estou falando para um público maiormente religioso, mas tem muita gente que não tem religião. Muito obrigada por sua audiência, porque gosta do conteúdo. Muito obrigada por ter chegado aqui. Mas eu procurei nesses programas, especialmente neste que é conscientista, ser o quanto menos partidária até da minha fé e da minha religião. De verdade. Mas é preciso que o outro grupo também compreenda que não é tão simples assim, não é normal. Não é só uma questão de, num dado referente, numa situação de uma polêmica, como aconteceu há algum tempo atrás e foi tão comentado e ainda é e vai ser por muito tempo, de uma criança exposta a uma situação de nudez, cercada de gente que aplaudia e dizia vai, vai, vai. Então, já estudamos no outro momento que até legalmente é crime e que do ponto de vista científico isso altera a identidade do indivíduo, altera a sua fisiologia, os seus hormônios respondem. Então, não sejamos, de ambos os lados, ignorantes, cegos apenas para defender um achismo pessoal. Vamos considerar, e olha, eu nem estou falando de religião, eu estou falando de desconsiderar o que é o ser humano em suas fases de desenvolvimento, ou rasgamos todos os conceitos da psicologia, da ciência, tudo que se sabe, vamos rasgar tudo e desconsiderar tudo e dizer assim, ó, gente, a vida é uma arte. Vamos pintar a arte na vida dos outros e vamos ver no que dá aí nesse Museu da Vida. Olha, vai dar umas aberrações, viu? Que eu não sei não. Mas fazer o quê? Cada cabeça tem que pensar e escolher que sentença vai receber, não é? É verdade. Doutora, agora há pouco eu falava a respeito de alguns equívocos bem contundentes que torna a discussão, o aprendizado em torno do tema sexualidade ou homossexualidade bem difíceis. Há também equívocos religiosos, não é? Mesmo os religiosos que são chamados a uma experiência de amor, de aceitação, de compaixão, de misericórdia e também equívocos cometidos no meio religioso para com o homossexual,
causa uma ruptura no que poderia ser uma relação muito interessante, né? De acolhimento de todos nós. Sim. Nessa hora o cientista vai ficar um pouco de lado, Então tá. né, o doutor vai ficar de lado, vai ficar só o Christian. Sim, isso me inquieta muito, me inquieta muito. Eu já fiz tanto bullying com colegas que tinham trejeitos, eu já fiz tanta piada e eu acho que se eu relaxar hoje em dia mesmo, se eu ficar numa rodinha de repente e me deixar levar, é capaz que eu faça ainda de novo. Mas por que eu faço isso? Porque eu sou pecador. E o pecador sabe o que ele é? Ele gosta de classificar, ele gosta de rotular. Ele gosta de olhar as pessoas e ver as pessoas só bidimensionalmente, como se eu colocasse só uma capa na pessoa, como se ela não tivesse nada atrás dessa capa. E eu me lembro de Jesus falando que ele não veio para classificar as pessoas, né? No verso quando ele fala que ele não veio julgar, a palavra julgar, o sentido mais primário da palavra é separar, classificar, enquadrar. É como se eu tivesse... Ele não veio fazer isso. E se Jesus não veio, quem sou eu para fazer isso? O homossexual, ele não é homossexual. A homossexualidade é uma das dimensões, assim como eu não sou só heterossexual. Ninguém me conhece só porque eu sou heterossexual. Sabe quem eu sou só porque eu sou heterossexual. Não, é impossível isso. Verdade. E o homossexual, ele só tem essa dimensão, então? Eu não posso ver que ele tem todas as outras? E além do mais, ele mesmo, ele não pode esquecer disso. Se ele sacrificar todas as outras dimensões dele só por conta disso, ele viver em função da homossexualidade dele e isso virar o modo de vida dele, ele vai sofrer demais, porque a gente é muito mais do que isso. Quando eu olho para uma pessoa que é homossexual, que tem orientação sexual diferente da minha, ele pode ser diferente só nisso. Mas tem uma coisa que todos nós somos iguais. Todos nós, sem Cristo, sem Jesus, não somos nada. Nós somos um saco de sofrimento. Todos nós precisamos. Eu não posso ficar classificando alguém menos ou mais pecador do que eu porque ele tem uma opção, uma orientação sexual diferente da minha. Nem mesmo aquele que não acredita no que você está dizendo, o que eu estou dizendo. Nem mesmo que diz assim, nem acredito que existe Deus, nem acredito que existe Jesus. Ele não faz diferença nenhuma para mim. Não interessa. Todos nós temos o nosso lugar aí de necessidade na vida, de compreender que nós somos mais do que esta ou aquela outra dimensão da vida. Mas a gente gosta de fazer isso, viu? É impressionante. Não, a pessoa que come pudim demais não tem problema, mas o homossexual tem. Às vezes eu ultrapasso o limite de velocidade, ou eu entro numa rua contramão se não tiver fiscalização, mas eu posso ir para o céu, Deus vai me perdoar e Ele tolera essa minha falta. O homossexual, imagina, ele não pode ir para a igreja. Espera aí, se ele não puder ir para a igreja, quem que pode? O único problema dele é o pecado e é o mesmo problema que eu tenho e eu vou para a igreja porque eu sou pecador. Além do mais, se a gente pensar que ele não deve fazer o que faz, mas para ele ser salvo, ele não precisa deixar de fazer o que ele faz. Ele precisa conhecer Jesus. Ou eu estou falando alguma inverdade? Alguma heresia, hein? Eu estou falando alguma heresia? Ele precisa conhecer Jesus. O que ele vai fazer depois é outra história. Não, o que Jesus vai fazer com ele é outra história. Pronto, excelente. O meu papel é o quê? Fazer com que ele desista de ser homossexual? Não é. O meu papel é levar Jesus para ele. E como é que eu vou levar Jesus? Jesus carregando... Peraí, eu estou tentando levar um fariseu para ele, eu não estou tentando levar Jesus para ele. Quando eu acho que ele deve mudar a orientação sexual dele, eu não estou levando Jesus para ele, eu estou levando um fariseu. Eu tenho que levar o amor de Jesus para ele. O amor que me salva, que te salva. E é a única coisa que ele precisa. É a única coisa.
Eu não posso tentar outra coisa. Alguém não é meu pode papel. achar, Christian, que esse é um discurso para ser simpático. Mas, olha só, não é um discurso para ser simpático. Não mesmo, nem a Novo Tempo, nem eu, nem a proposta do Sem Tabus, nem do Christian, não é em busca de uma simpatia. É apenas o evangelho rasgado, escancarado como ele é. Jesus. Sabe a vida lá da prostituta? Que a Bíblia conta dela em Madalena, em Magdala? Então, Jesus estava ali inteiro e ela inteira, despida praticamente, ou com pouca roupa, porque ela havia sido pega em flagrante de adultério, todos em torno dela para apedrejá-la, mas assim, não foi ela quem mudou nada, foi Jesus quem mudou tudo nela, a presença dele nela, entende? Então, não leia que nós estamos apenas querendo ser simpáticos. Em nenhum momento do programa nós dissemos que está certo, que tudo ok, ser homossexual. Não, pelo contrário, neste e no programa anterior, não, pelo contrário. Nós precisamos ser honestos do lado de cá e do lado de lá. Quando dizemos que é normal, não é normal, nem do ponto de vista do pouco da que a ciência diz ou sabe a respeito desse fenômeno. Não é normal. Está equivocado dizer que é e se basear em ideias, em opiniões, eu acho. Não é normal. Só que não é normal a forma como nós tratamos esse tema também. É isto. E como cristãos, estamos numa TV confessional, rádio confessional, somos um canal confessional, nós temos uma fé e esta fé é simplesmente baseada em eu não posso mudar para ser aceito pelo céu. Isso não existe. Isso é farisaísmo. O que acontece, a verdade do evangelho, assim como a verdade da ciência, agora há pouco nós falávamos dela, a verdade do evangelho escancarado é: Jesus vai mudar você quando você abrir a sua vida para ele ficar com você como um amigo. Eu tenho pessoas da minha amizade que, olha, Cristian, sinceramente, elas me fazem tão bem que eu tenho vontade de ser parecida com elas. E eu sei que meu marido, eu tenho certeza que em 25 anos, muito do que eu sou e se eu tenho de coisa boa, muito dessas coisas boas que eu fui aprendendo nos últimos 25 anos tem a ver com ele. Então é isso, é esse amigo salvador, mas que antes de tudo também é Deus, não é amiguinho, coleguinha, mas é Deus amoroso, que é disso que estamos falando. Ele entra e faz a mudança. Não fica você preocupado aí, mãe e pai, em dizer assim, não, mas ele tem que mudar. Não, Jesus tem que ter um lugar ali para que esse homem e essa mulher seja mudado e transformado, se quiser que Jesus o faça. Se não quiser, Jesus vai ficar ali só de amigo e amor mesmo, porque ele não pode ser diferente. Doutor. Uma das melhores experiências que eu tive como cristão, uma vez eu estava na portaria, digamos assim, da igreja, porque a gente está em reforma, estamos congregando num colégio. Isso lá em Fortaleza. Lá em Fortaleza. No Espaço Novo Tempo. Isso. E aí eu estava lá no portão e aí chega um travesti. E ele falou ele perguntou, vem cá, aqui que vai ter um almoço? E a gente ia ter um almoço mesmo, né? O meu primeiro reflexo é, assistir o culto você não quer, você quer comer, né? Mas na minha cabeça o Espírito Santo deu um tapa nesse reflexo. E eu falei, é aqui mesmo. Não, é porque aí ele falou o nome de um dos nossos que congrega lá, o Elisandro, eu acho, e a Carla, nos convidou para o almoço, ou me convidou para o almoço. E aí eu falei, é aqui mesmo, tá? Olha, vai até ali, aí tinha umas pessoas, tá? Já tinha começado o culto. E aí ele foi até lá, sentou e ficou conversando, porque já tinha começado, já estava nas classes bíblicas, e aí o pessoal ficou conversando com ele, e aí depois ele entrou, ele almoçou com a gente. Acabou o almoço. Ele estava travestido? Estava, mas bem nítido que era um travesti, não tinha como confundir. E aí na hora de sair, eu virei para ele e perguntei para ele, e aí, a comida estava boa? Ele falou, estava ótimo, mas a conversa estava melhor ainda. Eu falo isso emocionado, porque eu sei que tem muita gente que precisa de Jesus. Essa muita gente, tem gente heterossexual, tem homossexual, tem todos nós precisamos de Jesus.
Eu tenho o privilégio de conhecer esse Jesus, de ter sido apresentado a Ele quando eu era pequenininho. Mas tem muita gente que não sabe ainda quem é esse Jesus. Conhece um Jesus que aponta o dedo, conhece um Jesus que não é Jesus, é um outro Deus, é um ídolo, é uma figura. A gente precisa apresentar o Jesus que a gente conhece, um Jesus de amor. A gente tem que representar bem esse Jesus. Quando eu quero ser mais empático ainda, sabe o que eu penso, Darleide? Se um dia minha princesinha, a Mariana, na adolescência ela chegar assim, pai, eu estou apaixonada pela minha colega. Qual vai ser a minha preocupação? Ela se tornar heterossexual ou que eu encontrar a Mariana no céu? Eu quero a salvação da Mariana. A minha preocupação única, vai ser que a Mariana esteja perto de Jesus. Essa tem que ser a nossa preocupação. Essas pessoas a gente não pode deixar que elas vivam na ilusão que elas vão ser felizes sem Jesus, vão ser felizes porque vão assumir a sua homossexualidade, vão ser felizes porque vão casar, vão ter casamento homoafetivos, vão ser felizes porque vão adotar uma criança, ou no caso de um casal de duas mulheres, uma vai ficar grávida e vai gerar uma criança por inseminação artificial, sei lá o quê. Não é isso que traz a felicidade, nem para os homossexuais, nem para os heterossexuais. É Jesus que traz a felicidade. Todos nós precisamos da mesma coisa. Que é paz, né? Eu gosto de denominar a felicidade como paz. É a única coisa que transcende e que transcende e que atravessa todas as nossas dimensões. É Jesus. É a única coisa que pode deixar todas as nossas dimensões em paz. É Jesus. A gente não tem como buscar nisso outra coisa. Há uma coerência, ele dá coerência nessas dimensões todas, né? Exatamente. É por isso que isso traz paz, porque há uma linguagem só, há uma... E olha, outra vez, não creia, não entenda, e se fizemos em algum momento menção, ou com um jeito, uma palavra aqui, aí demos a você a ideia de que nós estamos também pregando a respeito de um Deus que está, como diria, de maneira muito vulgar, submetido a nós. Ele não está submetido a nós. Não é um Deus que se submete e aceita porque eu gosto, porque eu quero, porque eu sei, porque eu idealizo, porque eu ideólogo, porque eu doutor, porque eu ciência. Ele não se submete a nós, no sentido de perder-se de ser Deus. Não é esse tipo de Deus em quem nós acreditamos. Que tudo bem ser homossexual, tudo bem ser prostituta, tudo bem ser adúltero, tudo bem roubar, tudo bem mentir. Jesus ama você, pode continuar roubando. Rouba que Jesus ama, olha só. Mente que Jesus ama, tá tudo bem, Jesus ama você mentir. Não, ele ama você, agora você mentindo, ele vai querer mudar você. Porque, sabe pai, quando vê filho sujinho, menino, toma um banho, menino. Não vai pra cama desse jeito, não. Cama tá limpinha, cheirosa, gostosa, mamãe vai dar comidinha. Neném não pode ir pra cama assim sujinho. Sabe o que mamãe vai fazer? Mas eu não quero, mamãe, eu não quero, eu gosto de ser sujinho. Tá bom que gosta de ser sujinho, mas mamãe precisa dar baninho porque você vai saber como é bom estar limpinho. Vai neném, às vezes sem querer, choramingando, batendo a porta do banheiro, mas mamãe vai lá e vai ensinar para ele como é bom limpinho. Você entende? Então, assim, não é que tá bom ser sujinho, não tô dizendo homossexualidade sujinho, tô falando heterossexualidade sujinho, nesse jeito de ser pecador. Por favor, não vai pegar a palavra fora do contexto e dizer, é porque ela falou lá de sujinho. Presta atenção, estou dando um exemplo, por favor. Então, nesse contexto de Deus, a relação dele conosco, que nos ama, que nos recebe, que nos aceita, isso é de verdade, sujinho como está. Mas o Espírito de Deus vai nos ensinando a como viver melhor numa pureza espiritual que só Ele pode dar, num banho de espiritualidade que só Ele pode fazer, entende?
Então, eu faço esses cortes, às vezes deixo o meu convidado esperando, me ouvindo, porque eu lido com um público que questiona e é para fazer mesmo, mas eu procuro deixar poucas brechas para que não sejamos acusados deste ou daquele outro discurso. Às vezes passa, porque fazer o quê? Mas eu procuro filtrar, principalmente quando é um discurso como este, mais delicado. Mas entenda, nem é um Deus tirano e que assim, homossexual... Não, esse é tirano, então não é o nosso Deus. E do outro lado, também não é um Deus assim, ai, tá tudo bem, não precisa tomar banho para ir para a cama. Mas deixa o banho de espiritualidade, o banho de luz e de limpeza, quem faz é o Espírito de Deus. Por isso que não pode se afastar dele. E nós, como cristãos, por isso que não podemos criar discursos e maneiras de afastar essas pessoas do banho de alegria e paz que só Jesus pode dar. Tá bom? Mas guarda isso com você no seu coração e eu faço questão que esse recado seja com muito carinho para você. Guarda aí. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. Homem e mulher os criou. Não há lugar para a suposição de que o homem evoluiu por meio de morosos graus de desenvolvimento das formas inferiores da vida animal ou vegetal. Tal ensino rebaixa a grande obra do Criador ao nível das concepções estreitas e terrenas do homem. As pessoas são tão persistentes em excluir a Deus da soberania do universo que degradam ao homem e o despojam da dignidade de sua origem. A genealogia de nossa raça, conforme é dada pela inspiração, remonta sua origem não a uma linhagem de germes, moluscos e quadrúpedes a se desenvolverem, mas ao grande Criador, posto que formado do pó, Adão era filho de Deus. Doutor Christian, muito obrigada. Foi muito bom tê-lo aqui. Espero ainda fazer outros programas junto. Eu agradeço muito. Foi muito bom estar aqui também. Deus abençoe você. Obrigado. E um abraço para os nossos amigos em Fortaleza, né? Essa linda Fortaleza. Um abraço para vocês aí do Espaço Novo Tempo e de todas as outras comunidades adventistas, igrejas adventistas aí. Obrigada pelo carinho e audiência. A gente se encontra aqui no Sem Tabus na semana que vem. Te desejo uma excelente noite. E o nosso encontro fica marcado para a próxima semana com mais um tema, um Sem Tabus feito com amor e responsabilidade para você. Até lá.